Shalom, meus amigos. Faz poucas horas que se encerrou o jejum dia 17 de Tammuz aqui em Jerusalém. Já tive a oportunidade de comer, já assisti a aula no College Brasil Jerusalém. E agora eu quero compartilhar com vocês, como eu faço todas as noites, um pouco da sabedoria judaica, mas sem esquecer que 17 de Tammuz é apenas o início desse período de 3 semanas que marca um período de grande reflexão, introspecção e, sobretudo, luto do povo judeu. Luto pela perda do primeiro e do segundo Beit HaMikdash. Esse período se encerra justamente por ocasião de Tisha B'Av, que é o dia de luto nacional mais importante do povo judeu. Nós temos publicado artigos no Pérolas da Sabedoria Judaica e vamos continuar fazendo isso até o dia 9 do mês de Av. Agora nós estamos em Tammuz. Na noite de hoje eu quero continuar com o estudo da Parashá de Pinhas. Todos nós sabemos que o tema mais importante dessa paraxá foi o ato de Pinhas, que salvou o nosso povo da praga enviada por Hashem junto ao nosso povo pelos atos de idolatria que vinham sendo cometidos. Mas existem uma série de outras ocorrências nessa paraxá que também são importantes. E a maior de todas elas nos fala das 5 filhas de Tzelophehad. Vejam, como a terra de Israel iria ser dividida depois que o nosso povo conseguisse vencer as nações cananitas? Ela seria dividida de acordo com os membros das tribos. Evidentemente, as tribos que tinham o maior número de homens, maiores de 20 anos de idade, teriam possibilidade de ter mais terras do que aquelas que tinham um número menor de homens a partir de 20 anos de idade. Mas vejam que a terra não era dividida só a partir do seu espaço geográfico, mas também da qualidade da terra. Então, quando ela se encontrava próxima de um rio como o Jordão, ela era mais valiosa. Então, o processo de divisão da terra de Israel, depois que Israel conseguiu conquistar, em batalha, o direito que nos foi dado por Hashem de viver na terra de Israel, nós levamos 6 anos para estabelecer a partilha da terra. A maior tribo era a tribo de Judá e a menor tribo era a tribo de Benjamim. Mas todas elas, obviamente, tiveram a sua parcela da terra de Israel de acordo com o número de membros de cada tribo. Mas a história das 5 filhas de Tzelophehad é bastante interessante, porque a lei judaica diz que quem herda a terra é o homem, e especialmente o filho primogênito, que recebe 2 vezes mais do que os outros filhos. E aí Tzelophehad, que foi um judeu, que esteve ao lado de Moshe, esteve ao lado de Akadosh Baruch Hu no momento do pecado dos espiões, portanto era um homem justo, era um judeu justo, ele não teve filhos homens. E as 5 filhas dele queriam ter o direito de herdar a terra quando o nosso povo entrasse, conquistasse e finalmente dividisse a terra. E elas procuraram Moshe Rabbeinu, que era o grande juiz do nosso povo, porque os shoftim, os juízes das tribos, ficava a cargo dele a resolução de temas sobre o qual não havia maior controvérsia, mas as questões mais complexas eram dirigidas a Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, entendendo a importância desse tema, consultou Kadosh Baruch Hu, até porque ele, vamos dizer assim, teve um lapso de memória a respeito da Halachá. Na verdade, era Hashem que queria dar mérito às filhas de Tzelophehad. Que mérito é esse? Toda vez que Hashem concorda com algo dito por uma pessoa do nosso povo, isso confere a ela grande mérito. E a Torá registra que a Kadosh Baruch Hu reconhece que as filhas de Tzelophehad, de fato, possuíam razão na sua reivindicação. E a partir disso, inclusive, é criada uma halachá, é inserida no interior da lei judaica a possibilidade das filhas também herdarem a terra quando esse judeu não possua filhos homens. Então, elas conquistaram esse direito a partir da sua reivindicação. Vejam que elas eram filhas de um membro da tribo de Menashe. Menashe quem era? Era filho de Yosef. Existe uma curiosidade que Yosef teve 2 filhos. E embora ele não fosse o filho primogênito, portanto, não tivesse direito a 2 partes da terra de Israel, seu pai Yaakov Avinu conferiu a ele isso, tirando do primogênito esse direito. Então ele que teve 2 filhos que foram Menashe e Efraim, na verdade, muitas vezes a Torá conta como uma tribo, a tribo de Yosef, e muitas vezes conta como 2 tribos,
que é a tribo de Menaché e de Efraim. E Yosef teve, pelo mérito daquilo que ele havia realizado, de manter a sua fé mesmo vivendo no Egito, né? Ele teve os direitos próprios da primogenitura, embora ele não fosse o filho primogênito. E as filhas de Tseloferrado pertenciam à tribo de Menaché. Isso significa que o gosto, né, pela terra de Israel era muito grande, elas haviam herdado, né, esse amor pela terra de Israel da origem da tribo, que é Yosef, porque veja, os outros 11 filhos de Jacó não viveram em Israel, então para eles era muito natural o desenvolvimento do amor pela terra de Israel, mas Yosef não. Yosef foi vendido como escravo, todos nós conhecemos a história, e ele viveu a maior parte da sua vida no Egito. Mas o amor dele pela terra de Israel era tão grande que ele transmitiu isso para os seus 2 filhos, Menaché e Efraim. E eles, por suas vezes, eles transmitiram também para os seus descendentes, até chegar a Tseloferrado e as suas 5 filhas. Então Akadosh Baruch Hu tirou o conhecimento de Moshe a respeito da Alahá, o conhecimento da Alahá, para que elas tivessem maior mérito. E elas se fortaleceram em fé e confiança, sobretudo do Criador, e se elevaram com a atitude que elas tiveram. Por quê? Porque naquele momento em que o nosso povo estava para entrar na terra de Israel, já se começavam a ouvir vozes do tipo, não, vamos voltar para o Egito, né? Não querendo enfrentar a guerra que se avizinhava, as dificuldades, a perda de toda a proteção que Hashem havia dado ao povo judeu no deserto. Enquanto alguns tinham dúvidas a respeito da entrada do povo judeu na terra de Israel, elas levam até Moshe o clamor pelo direito à terra. Olha, nosso pai não teve filhos homens, mas nós queremos ter direito a ter terra, a terra de Israel, a terra que é a promessa de Akadosh Baruch Hu, nosso patriarca Abraão Avino. Veja o mérito dessas mulheres. As mulheres já tinham um mérito extraordinário, porque elas não participaram do pecado do bezerro de ouro, elas também não participaram do retameraglin, do pecado dos espiões. E elas tiveram aqui, representadas por essas 5 maravilhosas, extraordinárias mulheres, tiveram o mérito de imprimir no texto da Torá uma alahá, né, um direito que ficou consagrado na lei judaica. E enquanto parte do nosso povo duvidava da necessidade de entrar na terra de Israel, elas foram lá e reivindicaram, não, nós confiamos em Hashem, nós confiamos que nós vamos entrar e vamos conquistar essa terra, e nós queremos a nossa parte. E os nossos sábios nos ensinam que o mérito delas equivale ao mérito de todas as pessoas da geração, porque vejam, né, esse é um tema bastante interessante no judaísmo, porque Noa pertencia a uma geração de homens perversos, e os atos que ele praticou trouxeram para ele mérito equivalente a toda a geração, porque ele nadou contra a corrente, que foi a mesma coisa que as filhas de Tseloferrado fizeram. Elas não aceitaram o ritmo da correnteza e nadaram contra. Qual era o ritmo da correnteza? Que a herança da terra pertencia apenas aos homens, e elas foram reivindicar esse direito. Noa também fez isso. Abraão pertenceu à geração da divisão, né, da Torre de Babel, ele participou da construção da torre, ele viveu todos aqueles acontecimentos, e ele, numa sociedade idólatra, foi o primeiro homem, né, da forma como ele fez, afirmar o princípio de um Deus único. Todos esses, né, sábios da Torá, Noa, Abraão e também Lot, que viveu em Sodoma, né, em Sodoma, embora ele não fosse um tzadik completo, naquela sociedade em que ele vivia, ele tinha grandes méritos. Por quê? Porque ele vivia uma vida pautada, orientada pelos princípios da Torá. Então, assim como as filhas de Tseloferrado, Abraão Avino, nosso patriarca, Noa, né, Lot, todos eles que nas suas gerações, diante das circunstâncias históricas que viveram, tiveram a firmeza para remar contra a correnteza, reuniram em torno de si não apenas o mérito de seus atos, mas o mérito que faltava também a todos aqueles membros da sua geração. Vejam, né, a importância que isso tem de, a todo momento nas nossas vidas, nós temos essa coragem, termos a coragem de tomar a decisão mais certa. E elas se levaram enormemente, assim como fez Pirras. Nessa paraxá, quem mais se levou do que Pirras, que recebeu de Hashem Brahá Shalom, Brahá da paz,
que conquistou o direito de vir a se tornar Pinhas, que não era um Cohen, que veio se tornar o Cohen Gadol durante muitas décadas, servindo ao nosso povo. E a principal lição que nós tiramos do comportamento das filhas de Tzeloferrad diz respeito não ao direito das mulheres ou dos homens, mas da atitude que nós temos que ter de coragem nas nossas vidas para defender os valores da Torá, para defender aquilo que é mais justo, que é mais certo, meus amigos. Vai!